Bom dia! A gente está se preparando aqui para começar mais uma das nossas discussões do projeto da EFOS, que se propõe a estudar o estudo das leis morais em o Livro dos Espíritos, só um momento, deu uma reverberada aqui. E aí a ideia é que hoje a gente fale um pouco sobre o tema que é da questão que começa na questão 737 do Livro dos Espíritos, e que a gente vai abordar aí com que objetivo Deus atinge a humanidade por meio de flagelos destruidores. Essa é a primeira questão, mas em geral a ideia é que a gente discuta um pouco hoje sobre flagelos destruidores e expiações coletivas. A gente já tem aqui algumas pessoas acompanhando, e hoje a gente vai contar com o sociólogo, mestre em sociologia, Elias Inácio, para conversar sobre esse assunto. Durante a semana, a gente já teve algumas discussões no grupo. Se você ainda não faz parte do grupo, pode mandar para a gente contatos, que é um grupo de WhatsApp em que essas discussões são feitas também para a gente chegar já com vários elementos para esse momento em que a gente fala, tem uma pessoa específica para fazer uma fala a respeito do assunto e responder questões e conversar a respeito. Eu estou esperando aqui o Elias para a gente começar. Acho que deu algum probleminha no vídeo. E aí a gente deve começar em breve. Enquanto isso, só para a gente situar aqui, foram discutidos durante a semana, né? A gente trabalhou tanto com o Livro dos Espíritos, a partir dessa questão, da 737, falando sobre em que existe uma parte específica no capítulo 6, sobre os flagelos destruidores, em que algumas questões abordam esse tema. O capítulo é sobre a lei de destruição, que é a lei que nós estamos estudando nesse momento, como é um estudo a respeito das leis morais. E também foi sugerida a leitura das obras póstumas no espaço em que se fala sobre as expiações coletivas. E aí eu vou chamar o Elias aqui agora para conversar um pouquinho com a gente. Elias, você consegue me ouvir? Tudo bem? Caiu. Isso acontece. Problemas de live. Mas como eu estava falando, a gente conversou um pouco sobre tanto as questões do Livro dos Espíritos, sobre como essa parte das obras póstumas e algum material da literatura espírita que também traz essa informações, conteúdos a respeito dessas questões. Aí, me parece que agora está ok. Elias, você me ouve? Está tudo bem? Assim, agora sim, estou te ouvindo bem, Rafaela. Ok? Tá tudo Está certo? comigo agora? Ok. Sim, então a gente começa, você se apresenta e segue em frente. Tá bom, então. Então, em primeiro lugar, eu quero contar com a vibração carinhosa de cada um de vocês que estão online conosco, porque eu acho que esse é um tema muito delicado. Ele mexe muito com muitas crenças que nós temos e que foram muito bem construídas e solidificadas. E eu confesso que, para mim mesmo, a princípio, foi difícil chegar a essas conclusões e não ter nenhum problema com elas e compreender depois as implicações e quanto isso reforça a minha segurança enquanto espírita, porque eu vou partir hoje de um princípio kardeciano que é importantíssimo, que está no frontispício do Evangelho segundo o Espiritismo, e que eu vou até pedir a Rafaela para pôr aí na tela para nós, que é sobre a fé inabalável. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz que não há fé inabalável senão aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Isso está no frontispício do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, eu vou fazer disso o meu norteador, tá? E eu peço desculpa se em algum momento a minha fala criar qualquer desconforto, mas sem desconforto não há crescimento, eu penso assim. Então, da mesma maneira que, para mim, num dado momento, isso causou algum desconforto
mas hoje eu percebo o quanto isso clareou o meu entendimento, eu espero que possa causar em você que está me ouvindo também algum desconforto, mas certo de que ao final também vai haver um grande ganho de esclarecimento, né? Então nós vamos começar por alguns fatos que eu quero voltar. Pode tirar a sentença aí agora, Rafaela, por favor. Tá? Eu quero voltar em alguns fatos que a gente, às vezes, nem se apercebeu e que são importantes para essa compreensão que nós vamos fazer. No ano de 2006, o Ministério Público da Bahia foi acionado no sentido de proibir a circulação das obras de Kardec. Tá? Alguns movimentos sociais, principalmente movimentos ligados ao movimento negro, identificaram na obra kardeciana 106 pontos onde aquela colocação apresentava um caráter claro de racismo. E eles entendiam que era uma agressão à realidade étnica deles, e que, por isso, esses livros de Kardec deveriam ter a circulação deles proibida, porque eram conteúdos racistas que estavam sendo divulgados e propagados por meio do espiritismo. Isso gerou uma ação na justiça, uma ação judicial, um processo judicial, e as editoras Federação Espírita Brasileira, LAC, Edicel, M, La Chatre, foram acionadas para retirar para se posicionarem dentro do processo. A FEB liderou esse processo e o advogado fez uma defesa brilhante, mostrando que, na verdade, isso se devia mais a uma compreensão daquela época em que Kardec viveu, e que não era uma posição do próprio Allan Kardec, pelo contrário, a doutrina espírita deixava muito claro no conjunto da obra uma posição absolutamente contrária ao racismo e a qualquer outra forma de preconceito. Então, o advogado conseguiu fazer uma defesa muito brilhante e propôs um ajuste. Propôs que em cada um daqueles 106 pontos, se conotação racista na obra de Kardec, fosse feita uma nota de rodapé, remetendo a uma nota explicativa no final, que apresentava um esclarecimento mais detalhado a respeito do contexto em que a obra foi escrita e por que o espiritismo é contrário a qualquer discriminação, a qualquer forma de racismo. Esse termo de conduta foi aceito pelas partes, e desde então, se você for lá agora no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos ou na Gênesis, você vai ver lá no final uma nota explicativa, tá? Mostrando por que a doutrina espírita não é racista, em que pese esses pontos que sugerem racismo, sobretudo racismo estrutural. Então, é muito interessante a gente ver o espiritismo na controvérsia de uma disputa judicial por conta de uma questão dessa natureza. E a gente vai ver que tem muito mais a ver com a maneira como nós lidamos com o texto kardeciano do que com o próprio texto, né? Sócrates, nos textos de Platão, por exemplo, tem muita coisa que hoje poderia ser censurada, mas como a gente sabe fazer a contextualização, relativizar o momento em que a obra de Platão foi produzida, isso não afeta, mas a gente, na medida em que a gente tenta forçar o texto kardeciano a se manter no seu sentido, incólume em relação àquelas ideias, a gente reproduz nas casas espíritas modelos de pensamento racistas, daí a ação de que nós somos objeto. No ano seguinte, em 2007, nós tivemos um outro problema semelhante. Um médium psicografou um livro, Voo da Esperança, a autoria atribuída ao Espírito Santos Dumont, onde procurava se explicar o acidente daquele voo 3054 da TAM, quando ele escapou da pista de pouso, atravessou a avenida e explodiu ali no prédio da própria TAM. Então, aquele acidente lá, eu até anotei aqui, eu vou pegar o texto como está no livro, né? Onde ele justifica o acidente como sendo resultado de carnificinas, a palavra é essa, praticadas ainda no tempo das Galhas. Tá? E aí tem lá no texto, é a lei de ação e reação. A providência divina, em sua sabedoria infinita, não colocou neste avião espíritos inocentes, mas almas seriamente comprometidas com um passado de erros. Espera aí. Será que isso vale para todas as vítimas? Será que todos os personagens desse voo podem ser incluídos nessa classificação? Não é possível alguma exceção? O Livro dos Espíritos, a doutrina espírita, conforme estruturada por Kardec e pelos espíritos lá no século XIX, dá suporte para uma afirmação tão radical? Então, são questões que a gente tem que pensar. O fato é que aqui também o espiritismo foi parar nos tribunais. Duas famílias entenderam que estava afetando a imagem dos seus filhos
e entraram com na justiça com uma ação pedindo que o livro fosse proibido de circular e que fosse paga uma indenização de um pouquinho mais de R$500 mil pelos danos causados à imagem das famílias e, sobretudo, dos entes queridos que haviam falecido no acidente. Essa ação, até pouco tempo, quando eu consegui acompanhar, ela estava ainda em processo de negociação quanto à indenização, porque a circulação do livro foi proibida. Então, assim, é muito ruim ver o espiritismo sendo levado aos tribunais ou sendo objeto de controvérsia por tão pouca coisa. Em 2013, no caso da Boate Kiss, ficou muito ruim para nós a controvérsia que se estabeleceu em torno da questão do acidente, porque alguns comentários associaram as vítimas aos inquisidores do Holocausto na Alemanha nazista. Então, dizendo que ali, aqueles jovens que ficaram presos no espaço ali da boate, que morreram por intoxicação com cianeto, que eram espíritos ligados aos oficiais que sacrificaram judeus nas câmaras de gás. Então, isso causou um desconforto tremendo também no meio espírita. Houve quem associasse a morte do garotinho João Hélio a um antigo jovem romano que sacrificava, que assassinava pessoas, arrastando presas à biga. Por isso que o garotinho foi arrastado pelas ruas do Rio de Janeiro, pendurado no cinto de segurança do carro. Então, esse tipo de explicação tem causado muito desconforto para o espiritismo e muito dano à imagem do espiritismo no meio da sociedade. Porque é uma generalização perigosa e, sobretudo, do ponto de vista que ela afasta a responsabilidade pelos crimes cometidos daqueles que foram os causadores da tragédia. Então, por exemplo, quando eu digo que o acidente de Mariana, por exemplo, ou de Brumadinho, né, que foi um processo planejado na espiritualidade, que espiritualidade é essa, meu Deus, que planeja tragédia, que planeja sofrimento? Ah, mas é só morte do corpo físico. Só morte do corpo físico? Dá para dizer isso para uma mãe que perdeu seu filho? Para um pai desesperado que perdeu a filha? Eu tenho um amigo meu que perdeu uma filha de 19 anos de idade naquele voo fatídico da Gol. Dá para dizer isso para ele, sabe, e tentar confortá-lo com esse tipo de informação? Não, estava resgatando débitos de vidas passadas. Foram crimes que ela cometeu no passado, está resgatando agora. Isso não é uma mensagem consoladora digna do Espiritismo. Com toda certeza não é. Tanto que isso tem ido parar nos tribunais e nós temos tido problemas muito desagradáveis por conta desse tipo de situação. Né? Então, nós precisamos começar a rever essas questões e a entender melhor o que está afirmado, sobretudo na obra kardeciana. Nós não podemos perder de vista o norte kardeciano na hora de analisarmos essas questões. Até porque Kardec, que foi considerado o bom senso encarnado, né? Kardec, ele foi muito cuidadoso no explorar essas questões. Quando a gente lê as questões que estão lá no Livro dos Espíritos, em que pese a gente vê em Kardec uma forte linguagem ainda presa ao catolicismo, do qual ele vem, e é natural, ele foi formado em família católica, conviveu com uma escola evangélica, mas dentro de uma sociedade fortemente católica, que era a sociedade francesa do século XIX. E se a gente for ver os espíritos com que ele dialogou, também eram todos espíritos católicos. Então, a gente vai ver o Lacordaire, Lamennais, o Vicente de Paulo, Agostinho de Hipona, o próprio rei Luís de França, que é o São Luís. O próprio rei Luís de França foi um rei católico, foi canonizado pelos grandes serviços prestados à Igreja Católica, que o Papa, inclusive, o repreendeu por excessiva fidelidade ao catolicismo, às vezes sendo muito duro com os seus súditos. Então, nós vemos que são todos espíritos católicos. Irmã Rosália, que era freira, Rosália Rendu. Então, assim, é muito difícil a gente querer que um livro produzido numa sociedade católica não contenha um pouco de traços dessa sociedade em que ele foi produzido. Ah, mas os espíritos também fazem parte de culturas. E aí nós temos que ter tranquilidade de analisar essas questões, nós temos que romper com alguns clichês que nós construímos de uma ideia de espíritos superiores fora da realidade humana, que Kardec já dizia que os espíritos não são mais que seres humanos desprovidos da sua indumentária corpórea, e que eles também estão sujeitos às contingências da sua própria cultura. Então, nós precisamos fazer essa leitura. E eu quero começar pela questão com a qual Kardec... Aliás, não, antes de começar essa questão, eu quero dizer os pontos pelos quais eu quero me nortear nessa abordagem que nós vamos fazer.
Eu quero começar com o Livro dos Médiuns, lá no item 108, quando Kardec diz assim, olha, devemos procurar destruir as ideias falsas, que indicam mais entusiasmo do que reflexão, e que por isso mesmo, mais dano do que bem causam com relação aos incrédulos, já de se tão dispostos a buscar o lado do ridículo. Então, Kardec faz um apelo ao bom senso, e lá no Livro dos Médiuns ele diz assim, olha, antes de qualquer explicação mítica, vejamos se não há uma explicação aqui do corriqueiro das nossas explicações que a própria ciência nos oferece, antes de entrar com explicações espirituais. Ele diz isso lá no Livro dos Médiuns, a respeito de alguns fenômenos que as pessoas costumavam atribuir a espíritos. Então, é preciso que a gente faça explicações, sobretudo fundamentadas na naturalidade do processo como acontece e que a própria ciência explica, antes de aventar explicações supostamente espirituais, que, como ele está dizendo, mais dano causam ao espiritismo do que bem, né? Por excesso de entusiasmo da nossa parte de achar que podemos explicar tudo. O homem, pois, em grande número de casos, é o causador dos próprios infortúnios, mas, em vez de reconhecê-los, acha mais simples, menos humilhante para sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, né, o capítulo 5º. Então, Kardec entende que nós temos de verificar no agora se as causas das aflições, dos problemas, não estão no imediato da nossa avaliação, não estão na nossa própria ação, na nossa própria atitude, em vez de atribuir a questões espirituais. E aí ele até ilustra, se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. E se nós pegarmos mesmo o que lá no Livro dos Espíritos é chamado de flagelos destruidores, nós veremos que grande parte disso está associada à nossa imprudência, à nossa imprevidência, à nossa incapacidade de fazer escolhas adequadas e, com isso, causando sofrimentos. E é disso que ele vai tratar, então, naquele artigo de obras póstumas. Mas antes de ir para obras póstumas, eu quero pegar algumas questões do Livro dos Espíritos. Eu quero começar lá pela questão 737. Joga ela para nós aí na tela, Rafaela. Isso mesmo. Com que objetivo Deus atinge a humanidade por meio de flagelos destruidores? Está lá no Livro dos Espíritos. E aí é uma análise dela. Aquilo que eu falava da formação católica, do ambiente cultural onde ela foi produzida, está aqui muito claro nessa pergunta. Com que objetivo Deus atinge a humanidade? Percebem que essa é uma visão bem católica de Deus? Kardec não deixa claro quem fez essa pergunta. Se foi ele, se foi um dos colegas da Sociedade Parisiense, se foi alguma das famílias que ajudaram na elaboração inicial do Livro dos Espíritos, não se sabe quem fez essa pergunta. Mas quem fez essa pergunta, a gente nota que está fortemente influenciado pela visão católica de vida e de mundo, sem nenhum desprestígio para a visão católica. Mas a gente tem que entender que é uma outra teoria, que é uma outra explicação, que é uma outra fundamentação. É baseada numa literatura bíblica e não na ciência e na filosofia, como o Espiritismo. O Espiritismo não se baseia na Bíblia, é diferente da Igreja Católica, que se baseia na Bíblia. O Espiritismo se fundamenta na ciência e na filosofia. Então é diferente a lógica. A pergunta, então, olha aqui, ó, com que objetivo Deus atinge a humanidade? Já parte do pressuposto que Deus atinge a humanidade, que Deus castiga, que Deus pune, que Deus é aquele Senhor soberano, né, que cuida dos seus filhos como se fossem marionetes. Essa visão de Deus aqui não corresponde à visão cartesiana de Deus como inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, que Kardec elegeu para nortear o pensamento espírita a respeito de Deus. Então, a pergunta ela já traz em si um forte teológico, e a gente precisa ser capaz de fazer essa análise de maneira tranquila, entendendo que é um diálogo entre uma sociedade católica e espíritos que são católicos, tentando compreender a realidade da vida e tentando associar isso aos conhecimentos da ciência e da filosofia. Então, com que objetivo Deus atinge a humanidade? Por meio de flagelos destruidores. Né? E se a gente for pegar a resposta, nós vamos ver um detalhe interessante. O Espírito começa respondendo, para fazê-la progredir mais depressa. Olha que interessante. Ou seja, está aqui aquela visão bem judaica de educação, a educação mediante o chicote, mediante o acicate, mediante a punição, mediante o castigo físico. É bem a visão do judeu, está lá no Velho Testamento, a mãe que poupa a vara estraga o seu filho.
Está lá no Velho Testamento, se seu filho for desobediente, renitente, você não conseguir dar jeito nele, leva para o sacerdote vai levar ele para a praça pública e vai apedrejar esse sujeito até matar, para tirar o mal do nosso caminho. Então, isso é bem daquele espírito do judaísmo antigo, né? Imaginar que Yahvé castigava o seu povo com guerras, com destruição, com sangue, com mortes por conta dos erros que o povo de Israel havia, porque o povo havia desobedecido às suas leis. Então, a gente vê que a pergunta ela tem esse viés. E a gente tem que ver isso com naturalidade. Isso não é problema quando a gente considera o contexto em que o livro foi produzido. Na questão 738, Kardec, alguém pergunta, não se sabe se é Kardec, tira essa ideia da tela. Isso, Rafael, obrigado. Para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios? É possível até que tenha sido Kardec falando, escuta, mas peraí, meus amigos aí do outro lado, será que Deus não tinha maneira melhor para lidar com isso? Então, naquela época mesmo, já havia essa reflexão em torno dessa maneira de ver Deus como quem castiga, como quem pune. Na questão 741, há um trecho da resposta que eu reportei aqui para a gente. Ele diz aqui, olha, muitos flagelos resultam da imprevidência do homem. Muitos flagelos resultam da imprevidência do homem. Brumadinho Mariana, alguém tem dúvida de que aquilo foi resultado da imprevidência humana? Os laudos de avaliação técnica já haviam mostrado que as represas estavam sofrendo rachaduras, que as empresas estavam correndo risco à sociedade, à coletividade que morava abaixo da represa. Tiveram laudos técnicos, recomendações de intervenção, tiveram recomendações de fechamento daqueles depósitos, e não foram atendidas essas recomendações. Né? Então, não faz sentido a gente atribuir a questões espirituais. A Rafaela postou aqui, ó, é dado ao homem conjurar os flagelos que o afligem? Né? É dado ao homem evitar esses flagelos? Então o Espírito diz, olha, muitos flagelos resultam da nossa imprevidência. Né? Eu gosto de ressaltar, e nesse momento eu acho muito interessante, a gente tem que refletir sobre essas questões. Por que até hoje o Vietnã não teve nenhuma morte por causa de Covid-19? E por que Estados Unidos, Brasil, Itália, França, Inglaterra, Reino Unido, tivemos tantas mortes? Por que Noruega teve tão poucas? Nós temos que refletir sobre isso. Eu perguntei isso a um palestrante espírita e ele respondeu que é karma. Kardec, pelo Livro dos Médiuns, ele diria assim, olha, antes de olhar se é karma, verifique se não é alguma questão da maneira como vocês mesmos estão lidando com a situação. Né? Porque, de repente, causas atuais das aflições, a maioria dos problemas que nós enfrentamos na vida, ele vai dizer, são resultantes da nossa incúria, da nossa falta de habilidade. E aí, no Livro dos Espíritos, o Espírito responde para Kardec, à medida que o homem adquire conhecimento e experiência, ele vai aprendendo a evitar esses flagelos, esses problemas. Isto é, prevenir essas ocorrências através da pesquisa das suas causas. Então, assim, é muito... E ele diz, olha, esses mesmos males, entretanto, muitas vezes o ser humano agrava pela sua negligência. Então, é com base nessas ponderações que Kardec vai fazer aquela análise lá no livro Obras Póstumas, em torno de uma mensagem que um espírito, que também era espírito da época, e aí eu fui pesquisar quem era a senhora Clélia Duplantier, com E no final, né? E a senhora Clélia Duplantier, ela foi uma senhora, o Duplantier é o nome da família de nascimento dela, ela se casou com um outro senhor lá, e aí depois mudou o nome, e ela morreu em 1856, era uma senhora da alta sociedade, uma senhora da alta sociedade francesa, né? De posses, uma família tradicional, e era uma mulher que desde os 8 anos de idade, ela tinha uma inteligência extraordinária, era uma mulher brilhante. E Clélia Duplantier, quando falece em 1856, não sei se por evocação ou espontaneamente, ela dá algumas comunicações. Não tem registro para dizer para a gente se foi só na sociedade ou em outros grupos também, né? Mas tem algumas comunicações na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E essa mulher, essa Clélia Duplantier, ela responde a uma pergunta que está lá no Obras Póstumas, quando perguntaram para ela a respeito de por que esses flagelos que atormentam tanta gente junto. Né? Como no caso das Ilhas Maurícia, que ela fez um comentário a respeito,
E ela diz, olha, do mesmo modo que os indivíduos respondem pelos seus atos, as famílias, os grupos sociais, os povos também respondem pelas suas ações coletivas. E Kardec faz uma análise brilhante a respeito disso lá em Obras Póstumas, numa época que a sociologia ainda não estava estruturada. Tá? Já tinha algum estudo do Augusto Comte, com quem Kardec faz um paralelo, tinha algum estudo do nosso pedagogo lá, né? Como é que era? Meu bem, me ajuda aí o nome do nosso, o Rousseau, né? Tinha algum estudo do Rousseau nesse sentido, tá? Mas não existia ainda uma estrutura de sociologia como nós compreendemos hoje. E Kardec faz um esboço de uma teoria sociológica para explicar os flagelos, as expiações coletivas, é o título que ele vai dar em Obras Póstumas. Ele faz um esboço de uma abordagem sociológica, onde ele vai explicar que, do mesmo modo, portanto, reafirmando a fala desse espírito, Clélie do Plantier, ele vai dizer que, do mesmo modo, a gente vai compreender pela reencarnação que a mesma sociedade continua envolvida no mesmo processo que ela criou. Então, quando nós perguntamos por que a Europa tem um desenho assim, por que o Brasil tem um desenho assado, e ele vai dizer, porque nós reencarnamos várias vezes nos mesmos círculos familiares, nos mesmos grupos de afinidade, na mesma nação em que a gente vive, e aí nós vamos revitalizando a história da nossa sociedade. Então, aquilo que a gente foi plantando lá atrás, a gente está colhendo hoje enquanto sociedade. Só que aí entra uma questão muito importante que a sociologia vai começar a entender isso melhor no século XX, que é a divisão entre indivíduo e sociedade. Kardec já faz um esboço dessa diferença, dessa diferenciação aqui, mostrando que, do mesmo modo que os indivíduos resgatam seus equívocos, as sociedades também. Mas isso não significa, agora, olhando criticamente para a teoria espírita que foi construída, nós espíritas começamos a explicar, e isso foi uma explicação que nasce aqui no Brasil, tá? Essa explicação é nossa, não é de Allan Kardec. Nós começamos a que aqueles mesmos espíritos que estavam lá no passado são os que participam dessa experiência agora, resgatando seus débitos. Não é essa a ideia que Kardec está dando. Ele diz que a sociedade, enquanto corpo coletivo, responde solidariamente pelos seus atos. É uma responsabilidade que é solidária. É diferente o comportamento do indivíduo com o comportamento do todo social. Isso a sociologia hoje tem feito imersões nesse estudo para tentar compreender até onde o indivíduo, até onde a coletividade. E o que Kardec fala é de responsabilidade solidária. Nós, enquanto sociedade, somos responsáveis ou somos corresponsáveis uns junto dos outros por tudo aquilo que nós fazemos hoje. As nossas escolhas de hoje determinam o futuro daqui a 5, 10, 15, 20 anos, daqui a 100 anos, quando, inclusive, nós podemos estar reencarnados naquele mesmo contexto que nós ajudamos a construir. É isso que Kardec explica. E eu digo construir, a minha esposa está me corrigindo aqui, que é destruir, e eu estou querendo usar a construção no sentido de criar a circunstância, né? Então, se nós criamos circunstâncias de negligência hoje, no futuro nós mesmos vamos escolher isso. Se nós plantamos desigualdade social, na próxima encarnação poderemos estar reencarnando na miséria, não como uma vingança divina contra nós, mas é porque nós estamos permitindo uma situação de miséria no mundo, a qual todos estão sujeitos, inclusive nós próprios, na próxima volta nossa. Então, não é uma questão de punição divina. Então, nós temos que separar essa questão do individual e do coletivo e entender que a sociedade, nessa teoria que Kardec começa a esboçar, numa época que a sociologia nem sequer existia direito, e que nós precisamos hoje completar essa análise, aprofundar essa análise. Não dá para dizer que todas as vítimas do voo eram criminosos das Galhas antigas. Pode ser que alguns ali estivessem com esse passado, mas outros estavam por questões de conveniência do momento, questões de impossibilidade de mudança de roteiro. Nem todos passam por uma experiência por expiação. Pode ser provação, pode ser por solidariedade de alguém, por estar junto de alguém. Então, nós não podemos colocar tudo na mesma situação. E aí surgem, então, várias mensagens no Brasil que vão alimentando esse tipo de pensamento, e nós temos que ter muito cuidado, porque senão, ao invés de uma doutrina consoladora, que descortina a realidade do espírito, nós vamos criar uma doutrina preconceituosa,
uma doutrina fundamentada no castigo, na punição, como se Deus fosse um general ditatorial que punisse cada um dos seus filhos nos mínimos equívocos que eles cometem. Então, nós temos que ter muito cuidado com essa visão da doutrina espírita e abrir uma perspectiva mais amorosa, mais afetuosa, um Deus inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, né, na visão cartesiana, onde a nossa responsabilidade pelos nossos atos é por responsabilidade e não por punição. Então, tem muitas coisas que nós precisamos conversar. Eu vou abrir para o diálogo, porque senão eu vou continuar falando aqui e a gente não começa a conversar a respeito. Eu vou abrir para o diálogo, porque através do diálogo a gente vai detalhando melhor algum ponto que possa ter ficado obscuro, e eu espero que vocês me ajudem com as perguntas aí, para a gente deixar o mais claro possível essa questão de como ler hoje esse contexto, sem a gente ficar preso em construções sociais que a gente fez aqui no Brasil e que distorce o sentido da doutrina espírita, tornando a doutrina consoladora uma doutrina de castigo e de punição. Eu conto agora com as perguntas de vocês. Eu já vou fazer algumas leituras aqui dos comentários. A gente ainda não teve algumas questões, eu tenho alguns aqui para levantar para você. Mas eu queria. A gente sempre agradece todo mundo que está acompanhando, desculpa. E aí eu queria fazer a leitura aqui de 2 comentários. Eu vou tentar mostrar, acho que vai na tela inteira aqui. Comentário do Rui Barbosa Meireles falando sobre essa questão que foi abordada, né? E aí o que ele nos diz é o seguinte, vou abaixar aqui para ler ela inteira. Lamentavelmente, uma grande maioria dos espíritas não conhecem, porque não estudam a nossa amada, clara e esclarecedora doutrina espírita. Essas pessoas, de uma maneira geral e por ignorância, acham que todos os acontecimentos são resultados do passado. Temos que buscar as causas que podem ser anteriores ou atuais, mas jamais debitar todos eles os acontecimentos ao passado do espírito. Vamos resgatar os nossos débitos pretéritos, evidentemente, mas lembrando que a mensagem de Jesus é todo amor. E outro comentário da Ângela Moraes, que avalia aqui, do ponto de vista psicológico, a explicação divina para os problemas nos exime da mudança e não requer muito esforço cognitivo. E pode ser perigoso porque nos induz a cruzar os braços frente aos problemas. Ela completa aqui também. O que precisamos entender é que os espíritos que se manifestam são os mesmos quando aqui reencarnados. Suas formas de ver o mundo, de interpretá-los, são constrangidos pela limitação de seus saberes, de suas ideologias, cultura e experiências. E aqui, antes de seus comentários, Elias, vamos ao comentário do Sandro Henrique Ribeiro. O grande desafio que temos é de romper com os atavismos histórico-culturais. E uma das coisas que me chamou a atenção, principalmente aí no que a Ângela coloca, é essa necessidade que a gente às vezes tem de buscar a justificativa do que ocorre externo às nossas ações, né? Por mais que seja, mas é uma ação de uma vida passada. A gente não percebe que, na verdade, na maioria das vezes, todas as coisas que se realizam aqui, muitas vezes elas estão ligadas ao que a gente faz aqui, ao que nossas ações levam. Então, me parece muito mais fácil sempre responsabilizar algo que está fora do nosso controle, quando, na verdade, nós somos muito mais responsáveis agora daquilo que nos aflige. Quero que você comente aí o que o pessoal mandou de considerações e também a respeito disso. Não sobrou nada para eu comentar, não, gente. Eu quero agradecer. É dizer, Rui, é isso mesmo, né? Por incrível que pareça, essas respostas, elas só acontecem por falta de um pouquinho mais de estudo. Porque se a gente compreende o pensamento kardeciano, não dá para ficar fazendo essas afirmações. Eu gosto de dizer assim, olha, se a gente pegar um caso como Mariana, por exemplo, é possível, sim, pessoas com alguma questão de resgate, até no Livro dos Espíritos, dá essa ideia, sim, dá a ideia de que os espíritos, sabendo que vai ter uma merda ali na frente, tem alguém para quem aquela situação pode ser educativa, às vezes até induzem o espírito, e aí ele não diz se é um espírito superior ou inferior, tá? Não deixa claro, não. Pode ser obsessor, tá? Pode ser obsessor, fala assim, eu vou pegar esse fulano aqui agora, porque ele acabou com a minha vida lá atrás, eu vou enfiar ele lá dentro, que ele vai ver o que acontece, como é que ele sente a situação. Então, no Livro dos Espíritos, dizem que o espírito pode induzir o outro a subir a escada e sabendo que ela vai quebrar, mas não diz se é um espírito superior ou inferior. Tá? Então, a gente pode imaginar até que podem haver processos obsessivos, sim,
que leva os espíritos a, em percebendo a iminência de uma tragédia, botar dentro dela aqueles dos quais eles querem se vingar. Nada impede que isso aconteça. Aí o caráter de expiação fica muito bem desenhado, sim. Agora, e os outros que não estão lá por esse motivo? E os outros que estão lá, às vezes até porque esse que está sendo obsidiado foi levado para lá, e a família vai junto por amor, por solidariedade, e perece todo mundo junto no mesmo acidente. Então, assim, a gente não pode generalizar. No livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec deixa muito claro que há várias causas, né? O Espiritismo trabalha muito com essa ideia de causa para os nossos sofrimentos, e era bem uma lógica do século XIX também. O que é que causa o meu sofrimento? Ele separa em causas anteriores e causas atuais. E ele vai dizer que a grande maioria dos nossos problemas são de agora, são de escolhas feitas no agora. Então, por exemplo, diante da pandemia, nós não temos nada que pensar em causas passadas, que as pessoas estão morrendo com resgate de dívidas pretéritas. Não, gente. Isso é pela nossa negligência coletiva. Nós não estamos sabendo poupar a vida dos nossos irmãos de jornada humana, só isso. Nós não atribuímos significação expressiva para a vida das pessoas. Nós nos preocupamos com os nossos negócios, nós nos preocupamos com a questão financeira, econômica, e achamos que a vida, como diz, né, vai morrer mesmo, faz parte, né? Enquanto isso, outros povos mais prudentes que nós não pensam assim. Se a gente pegar a lição do tsunami mesmo, o tsunami da Indonésia matou 230 mil pessoas. Tá? 230 mil pessoas. E aí descobriram falhas no aviso, no aviso antecipado que não foi tempestivo o suficiente, houve descuido na evacuação das regiões litorâneas, até por interesse econômico, porque os hotéis ficaram com receio de perder seus hóspedes e acharam que o tsunami podia não ser tão grave assim. Então foi tanta causa de interesses materiais envolvidos que o tsunami matou 230 mil pessoas. Quando a gente vai para um tsunami que foi quase da mesma magnitude que aconteceu no Japão, lá morreram 20 mil pessoas. Por quê? Porque, diferente do que aconteceu na Indonésia, há toda uma estrutura de prevenção no Japão e logo evacuaram todas as regiões litorâneas e estruturaram medidas de proteção e etc. Houve uma perda de 20 mil vidas. Porque um povo de uma cultura muito sólida, muito focada em planejamento, em prevenção, em cuidados. Então, somos nós quem causamos os nossos infortúnios com a maneira como nós lidamos com as nossas realidades sociais, políticas, econômicas. Tá? Somos nós que lidamos com isso. E os problemas que a gente mesmo colhe, segundo Kardec pondera muito bem na mensagem da Clélie Duplantier, lá em Obras Póstumas, né? Que ele nem publicou em vida. E eu fico me perguntando se não é porque ele não tinha ainda total segurança em relação àquela teoria. É possível, ele não publicou. Foi depois que acharam, falaram, nossa, que lindo, publicaram em Obras Póstumas. Ele não ficou seguro de incluir, por exemplo, em A Gênese. Uma coisa que você falou sobre a pandemia, Elias, e eu acho interessante às vezes acrescentar, é que nesse momento, com a quantidade de mortes, um discurso que se fortalece no meio espírita é a ideia da transição, né? De que esse é o momento específico da transição planetária, em que as pessoas que não se adaptam vão sair do planeta para que saia de expiações e provas para um mundo de regeneração. E eu queria que você falasse um pouco sobre os riscos também, que se parece com a ideia da gente falar, olha, as pessoas morreram assim porque elas fizeram essa maldade na vida passada. Pensar que, e reforçar esse discurso de que agora está todo mundo, tem tanta gente está morrendo porque por causa dessa transição do mundo para o mundo de regeneração, como isso também acaba se tornando maldoso para aqueles que perdem parentes, para aqueles que vivem uma situação tão violenta quanto é uma pandemia na qual não existe intenção de se controlar a situação de saúde pública permanente. Pois é, então deixa eu dizer assim, ontem nós sepultamos o corpo de uma amiga muito querida da Fraternidade Espírita, e eu quero dizer que quando eu parei para fazer um minuto de oração por ela, eu quero dizer que naquele momento eu senti uma coisa muito interessante. Parece que a minha oração não era eu quem oferecia nada a ela. Na minha oração eu recebia dela. Um espírito assim, indiscutivelmente, de sabedoria, de uma condição intelecto-moral extraordinária, não pela cultura livresca, mas pela sabedoria de vida que ela tinha. Então, eu diria assim, um dos espíritos superiores que passaram pela fraternidade, junto com Dona Andresa, com outros ali, que naquela simplicidade das pessoas que são ali, daquela comunidade com a qual a gente convive,
mostram a superioridade espiritual do ponto de vista de uma consciência, de uma lucidez, muito acima do ordinário nosso. Então, é uma ilusão muito grande achar que isso possa estar associado a resgate de dívidas pretéritas. Isso pode ser para alguns. Para muitos, pode ser, inclusive, uma oportunidade de aproveitar para sair desse mundo e deixar para trás uma expiação dolorosa na qual estavam inseridos, um processo de aprendizado, alguma experiência que estavam inseridos e que já estava resolvido, sanado. E essa ideia, né, de que depois disso nós vamos ter um mundo de regeneração, isso é uma grande ilusão. E eu já fiz um comentário, eu tenho alguma coisa já, inclusive, publicada no blog sobre isso. Nós não podemos nos esquecer que essa ideia de um mundo de regeneração, ela é um sonho herdado também da nossa tradição judaica. Ela é um sonho milenarista. Kardec achava que o mundo de regeneração se concretizaria no século XX. Não aconteceu. Emmanuel achou que a Segunda Guerra Mundial ia, por fim, fazer esse processo de seleção e que ia dar tudo certo, e depois da Segunda Guerra Mundial nós teríamos um mundo de regeneração. Está lá em A Caminho da Luz, quem quiser pode ler. Não aconteceu. Nós tivemos livros psicografados depois anunciando para o final do milênio, nós tivemos mensagens publicadas no Reformador apontando para os últimos 25 anos do milênio passado. Não aconteceu. Aí a gente teve predições de que seria o terceiro milênio, a virada ali para o ano 2000, 2001, alguma coisa naquela época. Não aconteceu. Aí a gente teve 2012 com base no calendário maia. Não aconteceu. Nós tínhamos a data limite de 2019. Não aconteceu. Já tem gente já dizendo para 2057. Gente, vamos tirar essa ilusão. Isso é uma ideia, uma crença milenarista. Não se sustenta esse tipo de crença. Tá? O mundo de regeneração, e Kardec também tem essas dúvidas. É só a gente analisar a obra inteira que a gente vai perceber que ele também tinha dúvidas. Kardec não é só certeza. Nem os espíritos não tinham uniformidade no trato dessas questões. Não tinha, é só ler a obra inteira. A gente não pode ficar pegando um pedacinho, fragmento, isolando e tentando fazer disso profecia. Quando a gente pega o conjunto da obra, Kardec sonhava com um mundo de justiça, um mundo de maior igualdade, onde não houvesse fome, onde não houvesse miséria, onde não houvesse uma justiça parcial em favor dos ricos em detrimento dos pobres, onde não houvesse preconceito. Esse era o sonho de um mundo de regeneração. Sonho que era um sonho do século XIX. E era um sonho do cristianismo nascente, lá na origem, logo depois de Jesus, e que era um sonho dos judeus, e que Jesus traduziu isso como reino dos céus. Esse é um sonho que nós temos de um mundo melhor. E nós temos que perseguir esse sonho. O Kardec entende que esse mundo melhor, ele tem que ser construído no trabalho, nosso esforço humano. Então, se nós queremos que a pandemia descortine para nós um mundo de regeneração, que eu acho pouquíssimo provável, pouquíssimo, porque nós não estamos tendo maturidade para lidar com isso de forma solidária, de forma humana, nós não estamos tendo. A quantidade de mortos prova isso. Nós estamos disseminando vírus à vontade nos bares, nas festas, nos encontros familiares, e achando que ninguém vai morrer mais ou menos por isso. E nós já vamos passando de 100 mil mortes e vamos chegar muito acima disso, se continuar desse jeito. Então, assim, olha, isso é a nossa negligência coletiva. E nós não podemos perder isso de vista em momento algum. E são as escolhas que nós fizemos. E até, vamos assumir claramente, até a escolha do ponto de vista político mesmo. Né? Nós não podemos continuar negando essas questões. Então, são escolhas que a gente faz e que a gente tem que aprender com elas, pensar nelas e vendo como é que a gente pode lidar com isso para melhorar a nossa condição de vida coletiva. E não nos iludamos, virão outras pandemias, virão outros problemas, e a gente vai ter que ter maturidade para enfrentar isso, saber para aprender a conjurar esses problemas, a ser preventivos, a prevenir para não sofrer tanto com os problemas que virão, com certeza. Lá na questão 700 do Livro dos Espíritos. Esse aí, inclusive, foi o comentário da Alzira Garcia, que falou aqui que nós somos co-criadores, mas vivemos um nível de maturidade espiritual em que a gente acaba atuando na própria na autodestruição, né? De um formato de destruição abusiva do planeta e de não pensar que o que a gente vive está relacionado ao que a gente faz, principalmente em relação ao lugar onde a gente vive. Aí eu Rafa, me dá uma pausinha pequenininha. Peraí, não, eu quero falar nessa fala da Alzira. A Alzira traz um conceito muito importante. A Alzira traz um conceito muito importante de cocriação. Isso o André Luiz traz. Isso não é do André Luiz, isso aí tem alguns pensadores antes que apresentam, e o André Luiz se apropria disso quando ele analisa lá em Evolução em Dois Mundos, né? E ele usa esse conceito de cocriação para mostrar que nós criamos
o planeta junto com Deus, com as nossas atitudes. Muito bem lembrar desse conceito, Alzira, e nós somos co-criadores, para o bem ou para o mal. E a gente está criando, às vezes, destruição, que você colocou muito bem, Alzira, destruição abusiva, desnecessária. Não precisava tanta desigualdade, não precisava tanto sofrimento nesse planeta, se a gente soubesse criar melhor com Deus e com o Evangelho. Aí tem o Elson, cadê o Elson? Vai lá. Isso, eu vou fazer duas questões aqui, você responde e a gente vai para mais algumas. O Elson Souza Ribeiro faz a pergunta a respeito da sua visão, qual que é a lição que deve ser aprendida por nós todos com o momento atual? E aqui a gente tem uma pergunta também do João Damásio, que afirma que ficou pensando, por que circulam tantas mensagens psicografadas com esse sentido judaico bem raso de atribuir os flagelos ao plano espiritual e quase nunca há espíritos mais atualizados quanto às ideias de responsabilidade social que você comentou? Então, comentar essas duas e a gente passa para as próximas. Eu quero começar pela do Elson e dizer assim, Elson, eu espero que a gente consiga aprender, né? Aprender ou não, é uma decisão que é nossa. E aí, voltando a Kardec, é uma decisão que é coletiva. Não é só eu, só você, só alguns, é coletivo. Se a gente, enquanto coletividade, Kardec usa, inclusive, um conceito muito interessante, ele fala assim, olha, se a gente conseguir construir uma maioria com esse pensamento, a maioria arrasta o processo. Mas se a gente não conseguir construir uma maioria, a gente vai continuar ainda a ver navios e sofrendo as consequências das nossas atitudes coletivas. Daí a importância das instituições democráticas da atualidade para conseguirem, pelo menos, fazer valer aquilo que é, pelo menos, objeto de um maior consenso. Então, eu espero, por exemplo, que dessa pandemia a gente aprenda a importância da renda mínima universal, que é proposta já há algumas décadas por alguns movimentos de organização social, que propõem que todo ser humano tenha o direito de ter garantido essas condições mínimas de sobrevivência, conforme está lá no Livro dos Espíritos. Numa sociedade que funciona segundo a lei de Deus e da justiça, ninguém pode correr o risco de ter falta daquilo que é necessário. Então, eu espero que com essa pandemia a gente, no mínimo, aprove renda mínima universal. Sabe? Isso já tem um movimento forte em alguns países da Europa. Houve alguns partidos aqui no Brasil propondo que a gente aproveite essa pandemia para aprovar essa renda de R$600, de míseros R$600. Isso não é nada, gente. Como garantia mínima para qualquer cidadão brasileiro, independente da condição de vida dele, né? Para aqueles que não têm um trabalho formal. Tá? Então, assim, eu espero que a gente caminhe na direção dessas medidas que traduzem solidariedade, que traduzem amor ao próximo, para que a gente não precise distribuir cesta básica de mantimentos, gente. É muito humilhante uma sociedade que depende de distribuição de cesta básica para que as pessoas não morram de fome. Nós já temos projetos melhores do ponto de vista social, né? Então, a renda mínima universal, eu espero que seja um dos ganhos que a gente consiga aprovar enquanto sociedade, como resultado das reflexões que essa pandemia possa nos proporcionar. Quanto à explicação que o João Damásio levantou, de mensagens psicografadas, atribuindo a questões reencarnatórias, expiações coletivas, eu quero usar a resposta da Ângela, sabe? Eu quero usar a resposta da Ângela. Não pensemos que por ter desencarnado o espírito se torna mais sábio. É Kardec quem diz isso, não é a Ângela Moraes, não. Minha irmã espiritual, que até o sobrenome é igual, embora não sejamos da mesma família, né? Então, assim, Kardec já dizia isso, não é o fato de desencarnar que dá ao espírito a noção do todo. O espírito desencarna aqui com certos pensamentos, ele continua com esses pensamentos, né? Ele vai precisar passar por muita experiência, ou além, ou aqui de novo na vida material, para reformular suas visões de mundo e de vida. Então, é por isso que nós vemos muitas vezes, na própria literatura kardeciana, os espíritos falando que Deus castiga, Deus pune, Deus não quer, Deus aprova, Deus agradece. Não, gente, isso é visão católica, que os espíritos que escreveram a codificação traziam consigo ainda, né? Essa não é a visão espírita de Deus que é apresentada na questão número 1. Então, eu diria, Damásio, que assim, olha, é porque os espíritos desencarnam e continuam pensando como pensavam. Então, nós temos que discutir mesmo. Daí a importância que Kardec atribui aos congressos científicos e filosóficos sobre espiritismo. Kardec entendia que, periodicamente, tinha que ter esses congressos onde a gente pegava essas grandes questões e levava para colocar em debate entre os estudiosos da doutrina. Está lá no projeto, do projeto 1868, lá em Obras Póstumas.
Tá? Kardec previa esses congressos. Infelizmente, os nossos congressos são congressos de ver palestrantes famosos, são congressos de aplaudir, de todo mundo sair de lá emocionado, chorando, porque foi lindo, mas não tem congresso de discussão. E Kardec previa que os congressos seriam os encontros onde se rediscutiriam os pontos da doutrina que estivessem carecendo de melhor análise. É esse congresso que Kardec propõe. Então, eu diria assim, olha, está faltando esses congressos, e as pessoas estão desencarnando sem entender esses processos, e caminhando, continuando com essas informações distorcidas no mundo espiritual, e dando mensagem para os seus colegas que também não entendem aqui, e está essa salada. Não, o Signatis publicou um artigo muito recente agora, onde ele mostra que o Espiritismo traz uma nova visão de sociedade, que é uma sociedade de encarnados e desencarnados que funcionam ao mesmo tempo. A nossa sociedade é assim, os dois mundos se interpenetram e se interrelacionam o tempo todo. A sociedade é uma só. E os equívocos que a gente tem daqui, eles também estão de lá. Tá? E aí isso se retroalimenta, por isso a necessidade de estudo e de discussão. A gente tem 10 minutos, 8 agora, que está bem já no final. Viu? A minha esposa fica dali assim, olha, ela fica ouvindo dali e tentando me responder em tudo comigo, né? E ela falou assim, olha, isso passa pelos médiuns também, passa pelas crenças dos próprios médiuns. Tá? Se o médium não tiver essa crença, o espírito dificilmente vai conseguir escrever uma mensagem contrária às crenças do médium, é muito difícil. Né? Então, os espíritos que já acreditam nessas coisas, aproveitam que os médicos também acreditam, fazem mensagens, botam no WhatsApp, publicam no Facebook, vira essa salada de mensagem que uma pessoa que tem uma visão um pouquinho mais crítica lê e fala, mas como assim? Isso não faz o menor sentido. Tá? E não faz mesmo. Qualquer pessoa mais criteriosa vai ler, vai ver que não faz o menor sentido. Né? Uma análise kardeciana não dá suporte para esse tipo de mensagem. A gente já está bem com o horário um pouco apertado aqui. Eu vou ler alguns comentários e aí a gente abre espaço. O Rui voltou a comentar aqui sobre a nossa prática recorrente de culpar o carro pela má condução do motorista. Quantas vezes a gente faz isso em vários aspectos quando a gente fala do meio espírita. Tem uma questão do Leonardo Torga, que pergunta sobre os espíritos que foram causas de grandes escândalos, ou negligência, ou genocídios, como seria o Dharma? E aí tenho aqui 2 comentários, um do Alexandre de Fone Júnior. Hoje já não faço a distinção sociológica e psicológica da modernidade entre indivíduo e sociedade. Com a psicologia histórico-cultural, compreendo que a subjetividade social constrói e desenvolve a subjetividade da pessoa historicamente, e a subjetividade das pessoas constrói e desenvolve a subjetividade social, consequentemente, a cultura construída historicamente. Essa compreensão fica muito enriquecida com a noção de reencarnação das pessoas. E tem também o comentário da Mônica Goldin, que fala sobre a questão da ideia da bala perdida como bala achada, porque ela sempre tem endereço certo, e a gente vê isso de forma recorrente na nossa sociedade também. É uma visão, no mínimo, curiosa quando a gente olha o perfil das vítimas, negras, pobres, moradoras de área de risco. Outro ponto é que a espiritualidade conduz um ato de violência e outro de injustiça, tornando alguém um assassino ao disparar a bala. Acho que a ideia de que conduziria, né? Se a gente acreditar que existe esse planejamento de que algo ruim, um flagelo, um escândalo acontece de forma programada. Então, a gente também está falando que existe um planejamento para que alguém cometa um crime, para que alguém continue a achar razoável que pessoas negras morram todos os dias. Então, acho que é um comentário bem coerente aí também, deixo para você. Essa ideia de bala perdida, que não existe bala perdida, existe bala achada, eu já ouvi esse chavão várias vezes na fala de oradores queridos, que eu olho e falo, meu Deus, não pode repetir um negócio desse, por favor? Pelo amor de Deus, não diga uma... Porque, gente, isso é validar o assassinato. É dizer que o assassinato faz parte do plano divino. Sabe? É dizer que a irresponsabilidade, a inconsequência faz parte do plano divino. Isso não pode ser, isso não faz o menor sentido do ponto de vista do livre-arbítrio, da teoria espírita. Então, assim, olha, não é verdade, não faz sentido esse tipo de raciocínio. A primeira coisa que nós temos que entender é assim, olha, a violência não está nos planos de Deus. A violência é a criação humana.
Tá? A violência é criação humana. Se nós imaginamos Deus como essa inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, que está lá na questão número 1, que é inclusive uma definição filosófica de René Descartes nas suas meditações, e que o Espiritismo apropria e incorpora na sua estrutura de pensamento, essa visão de Deus é uma visão diferente, onde o indivíduo é responsável pelos seus atos, onde a gente pode analisar a relação de causa e consequência a partir da nossa atitude pessoal e da nossa atitude coletiva, Kardec vai chamar a atenção para isso, somando com o que o Gifone observou ali de indivíduo e sociedade. Não dá para fazer essa distinção como a gente tenta fazer, isso é uma questão que é sistêmica, é integrada, indivíduo e sociedade são reversos da mesma moeda, são faces da mesma moeda, né? Então não há como separar comportamento individual de comportamento coletivo. Essa camiseta que eu estou usando aqui, ela é resultado de um acordo social, não tem dúvida quanto a isso, né? Então, assim, então não dá para fazer essa separação, e aí não dá também para esse tipo de argumento, me perdoe a expressão, de argumento raso. É uma compreensão equivocada, e eu vou aproveitar a compreensão de Karma e Dharma, tá? Porque na compreensão do hinduísmo, a ideia de karma associa algo de transcendente a um tipo, e aí vem muitas outras informações interessantes. O Lobsang Rampa era um pseudônimo de um escritor que se inspirava muito no hinduísmo. Ele cria a ideia de registros akáshicos, né? Como se houvesse um mundo paralelo. O Rupert Sheldrake vai construir uma imagem interessante, né? Como se fosse assim uma realidade paralela, informacional, onde tudo isso estaria registrado e impactasse sobre os indivíduos. Então, assim, eu acho uma explicação muito que palavra que eu uso? Muito mística. Mística. Vou usar uma palavra que é kardeciana, tá? Muito mística. Uma explicação que a gente não precisa, a gente tem explicações mais simples. Não vou dizer que isso nunca não exista, não sei. Não sei, o que nós temos hoje não é suficiente para investigar essas questões. Tá? A aplicabilidade do conceito de karma a essas situações, dharma seria a harmonia geral do universo e karma seria a marca individual que cada indivíduo traz consigo das suas ações para o bem ou para o mal. Né? O karma, o significado da palavra karma é ação, pode ser positiva ou negativa. Então, assim, não dá para a gente associar de tal maneira esses conceitos, sabe, que não são conceitos espíritas. A gente já apropriou conceitos de meditação, a gente já apropriou conceito de energia, uma série de conceitos. E a gente tem que ter muito cuidado na hora de apropriar sem perder a identidade do pensamento espírita. Porque o pensamento espírita é na análise da causa-consequência que da análise imediata racional, filosófica, científica, é bem nessa linha da percrição. Então, assim, a gente tem que ter muito esse cuidado para a gente não sair por aí dizendo que não existe bala perdida, existe bala achada. Isso não faz sentido. Existe bala perdida, sim. Foi criminosa a pessoa que disparou esse tiro, sim. Aquela menina que morreu dentro do colégio não deveria ter morrido, não. Não deveria. Né? Então, assim, nós não podemos validar essas coisas, nós não podemos validar esses processos de destruição na sociedade, nós precisamos refletir sobre essas questões, sob a ótica da sociologia, da antropologia, trazendo as luzes da filosofia com seus questionamentos, sabe? Trazer as ciências para nos ajudarem a compreender esses processos sociais, como Kardec fez. Tudo que Kardec fez foi compilar a ciência do seu tempo, a filosofia do seu tempo, para estruturar uma visão de aproximação entre ciência e espiritualidade. Nós não podemos hoje abraçar uma visão de espiritualidade divorciada de uma fundamentação científica e filosófica consistente, se nós não quisermos entrar num caminho de fanatismo religioso que vai nos equiparar ao que há de mais bárbaro, de mais antigo e de mais funesto na religião, conforme apontado por Kardec muito bem, tá? Quando ele discute nos seus livros, em particular em A Gênese, né? O prejuízo, o céu e o inferno, o prejuízo que causa uma religião mal interpretada e mal vivida. Elias, a gente estamos assim no limite, no tal, temos alguns outros comentários, a gente agradece a participação de todo mundo, assim, o ideal é que a gente tivesse sempre muito mais tempo, né? A gente sempre quer mais tempo para conversar. Mas depois a gente vai nos comentários aí, ó, e aproveita e tecla um monte de bate-papo aí também embaixo, né? E aí a gente encerra agora. Você quer fazer encerrar de alguma forma? Elias, fazer mais algum comentário? Só agradecer a participação de quem me ajudou com as perguntas, com as ponderações. Muito obrigado por me ajudarem a pensar. E eu acho que nós temos um grande desafio pela frente, que é de sintonizar o espiritismo com a nossa época, com a nossa realidade, tá? À luz da ciência e da filosofia de hoje, que era isso que Kardec propunha.
Uhum. E como é que a gente segue agora no estudo das leis morais? Se você puder adiantar aí para a É gente? mesmo. Daqui a 15 dias nós teremos conosco, ao que tudo indica, o colega Signates trabalhando lei de sociedade. E depois nós vamos ter o Felipe, lá do Pernambuco, tá? Eu não me lembro qual que é o capítulo dele, mas na sequência do Livro dos Espíritos. Então, assim, olha, a Rafaela lembrou muito bem, se alguém quiser participar das nossas discussões, cuidado, as discussões lá são mais tensas, porque é permitido, é bem aberto o espírito crítico. Algumas pessoas sentem na pele isso e dói, às vezes, o nível de questionamento, mas é muito gostoso e a gente cresce muito. É só solicitar que nós abrimos dentro do grupo do WhatsApp, tá bom? Sejam bem-vindos, tem várias pessoas de vários lugares do Brasil discutindo conosco e nos ajudando a construir esse processo que é coletivo, que é de rever, reestudar as leis morais à luz das ciências sociais de hoje, contemporâneas. É isso, gente. A gente agradece a participação de todos. Nós, da Associação Espírita de Pesquisas em Ciências Humanas e Sociais, estamos abertos para discutir e conversar a respeito de todos esses temas e outros. É totalmente aberto a todo mundo que queira trazer contribuições para esses estudos, para a gente pensar melhor, a partir das ciências humanas e sociais, o espiritismo. Tá ok? Bom dia a todos e até a próxima.